o programa biológico que mais causa sintomas nas pessoas. É o programa biológico que eu sempre gosto de exemplificar, que é o que mata a maioria das pessoas. É esse programa biológico e um outro programa biológico que é relacionado ao tálamo, que é um programa biológico que faz você ficar caquético. Emagrece muito. Por exemplo, se você fazer uma dieta bem restrita, você consegue perder bastante quilo, bastante peso ali. Mas quando você ativa o tálamo, você emagrece assim absurdamente. É absurdo, é insano o negócio. Em 2 semanas você perde 10 quilos, assim, absurdo. Como se você estivesse quase fazendo uma desidratação para uma luta de boxe, que a pessoa tem que bater o peso. Você desidrata, você aumenta o metabolismo. Então, o tálamo, quando ele está ativo, seu metabolismo aumenta, você começa a ter várias complicações, tá? E isso faz com que você emagreça muito. Mas não é isso que eu quero trazer para você aqui agora. Eu quero trazer para você o programa biológico que, ao invés de desidratar, de eliminar líquido, você vai reter líquido. E esse programa biológico é o que nós chamamos dentro das 5 leis biológicas de síndrome. Esse programa biológico, ele está participando da síndrome, na verdade, né? Esse programa biológico é o programa dos túbulos coletores renais ou canais coletores renais, que é o 4º principal motivo pelo qual as pessoas desenvolvem doenças crônicas. Então, os túbulos coletores renais ou canais coletores renais é o simples fato de você vivenciar um estresse, está lutando pela sua sobrevivência, está enfermo. A gente fala que é o conflito do prófugo, a pessoa que está refugiada, que ela fala muito que o mundo dela desmoronou, ela se sente excluída, desalojada, expulsa. Tudo isso faz você reter líquidos. Quando você se sente um peixe fora d'água, está fora do seu habitat, fora do seu ambiente, aquela pessoa que sente que ela não é incluída naquele clã, uma pessoa que quer participar de um grupo, por exemplo, ela não se sente incluída, ela pode reter líquido. Mas quando que ela ativa isso? Quando ela vivencia um DHS. Se você lembra das primeiras aulas, eu expliquei o que é um DHS. É um conflito inesperado, dramático, ou vivenciado em solidão, ou os 3 juntos. Mas tem que ser um conflito assim, relacionado a algo que está lutando pela sua sobrevivência. Você foi hospitalizado, está enfermo, isso vai fazer você reter líquido para sobreviver. Então você não vai para o hospital, você não incha porque você está tendo um problema renal. Você incha porque o seu rim está retendo líquido para manter a sua sobrevivência. É como se eu estivesse atravessando um deserto. Eu estou doente. Se eu estou doente, eu vou reter líquido para sobreviver. Porém, na visão clássica da área da saúde, entende-se que isso é uma falha renal. Na verdade, não é. Na verdade, é uma ativação dos túbulos ou canais coletores renais para salvar líquido para você sobreviver. Sempre quando você vive um estresse específico, durante esse estresse, você retém líquido. Durante a fase ativa do estresse, você retém líquido para sobreviver. E esse líquido que você retém nada mais é que um objetivo de salvar líquido para ganhar tempo, ganhar mais tempo para você sobreviver quando está atravessando esse momento difícil. Eu trago essa analogia, você está atravessando o deserto. Quando você está atravessando o deserto, você precisa de água e nutrientes. E quando você precisa de nutrientes, você pode alterar algumas proteínas na urina também. Não é o objetivo dessa aula aqui, mas só para você entender. Quando você está curando, está resolvendo um conflito biológico qualquer, e você ativa esse programa biológico do rim, então imagina meu exemplo que eu dei lá, da cervical, da enxaqueca, da dor no pescoço. Você está tendo dor no pescoço. E você, quando começa a ter essa dor no pescoço, você está numa fase pós-conflito A, está solucionando. Então vamos ver aqui se eu tenho esse slide aqui para você ver. Vamos lá. Imagina o seguinte, ó. Eu tô nessa fase aqui, fase de exsudação, fase inflamatória. Dor, calor, rubor, edema, presença de micróbios, tudo de ruim acontece aqui. Tá inchado, inflamado. E aí, ao invés de eu ter uma inflamação igual essa curva aqui, quando eu ativo os túbulos coletores renais, ou também chamados como canais coletores renais, ao invés de ter uma curva assim, eu tenho uma curva aqui embaixo. Inflama demais, incha demais. E isso faz eu ficar crônico. Por quê? É como se fosse um barco no meio do mar com um buraco. E você está curando o barco ali, tentando tirar água para tapar o buraco. Mas quanto mais você tira a água, mais a pressão da água embaixo vai entrando ali dentro do barco. E você não consegue esvaziar aquilo. Você precisa de alguma forma, ir lá e tapar aquele buraco. Se você não conseguir tapar o buraco, vai continuar retendo líquido.
E às vezes para tratar um sintoma específico como a minha enxaqueca, a minha dor de cabeça, meu torcicolo, para ele não ser muito intenso, eu preciso tratar o rim. Olha que loucura. Eu já tive uma paciente, na verdade um senhor de 84 anos, que a filha dele era médica, e ela, conversando com ela, esse senhor foi hospitalizado durante ainda o processo da pandemia, bem no início, e aí ela falou pra mim que ele estava desidratado. E aí foi pro hospital, deu soro e tudo mais, aí ele melhorou, e voltou pra casa e continuou dando soro. E o paciente estava com sintoma respiratório assim muito intenso. E eu fiz uns testes, algumas avaliações assim, e evidenciei que na verdade, dentro dos meus testes clínicos, ele não estava desidratado mais. Ele estava agora tendo uma retenção de líquido. E a retenção de líquido era por uma situação específica que tem a ver com esses túbulos coletores renais. Que durante a pandemia, muitos dos filhos se afastaram, com medo de trazer o vírus e matar o pai. Então eles não se afastaram para machucar o pai. Mas a ausência dos filhos ali, o pai sentiu aquilo como um abandono, como uma solidão, como um isolamento. Tudo isso faz você reter líquido. Abandono, solidão, isolamento, exclusão, conflito do refugiado, ou pessoas que saem de país igual estava tendo a guerra e a pessoa vem refugiada de um país para o outro. Pessoas que estão passando por momentos difíceis, que estão passando por situações onde estão em momentos de sobrevivência, refugiados, isolados, desalojados, expulsos, excluídos, estão sentindo peixe fora d'água, estão passando por situações de enfermidade, isso tudo pode fazer você reter líquido. Estão hospitalizados, tudo isso faz reter líquido. Então se você pega uma pessoa e isola ela, você pode fazer ela ficar crônica. Se você pega um paciente que é um atleta, igual agora recentemente, imagine esses atletas como Gabriel Jesus, os outros atletas que desenvolveram sintomas crônicos, que vão precisar de cirurgia e tudo mais, se você afasta esses atletas do ambiente dele, ele pode começar a ter recidivas e não melhora. Mas se você inclui ele naquele ambiente e tem que fazer cirurgia? Vamos fazer cirurgia, mas você está aqui com o grupo, você está aqui com a seleção brasileira, você faz parte disso aqui. Então faz cirurgia e volta para cá. Te garanto que a recuperação dele vai ser muito mais rápida, porque ele não vai ativar os túbulos coletores renais. Agora, se esse paciente, no caso aqui eu estou dando um exemplo, né, como se fosse o Gabriel Jesus, se ele faz cirurgia, volta lá para a casa dele, vamos supor que ele ainda tem que ficar isolado, porque agora está tendo, sei lá, um outro problema lá, que ele tem que ficar isolado, uma outra variante aí da pandemia, do vírus que estava tendo. Vamos supor que ele está acontecendo isso, ele pode ter, mais uma vez, sintomas crônicos. Mais uma vez não, ele pode desenvolver uma ativação dos túbulos coletores renais. E ao invés de ele ter um problema no joelho, ele pode ter complicações, inchar o joelho, e não melhora, não melhora, não melhora, porque sempre vai estar ali o barco com buraco e você tentando tirar água, tirar água, tirar água. No exemplo que eu dei desse senhor, que estava com problema respiratório, conversei com a filha e expliquei para ele, olha, o seu pai não está tendo mais desidratação, muito pelo contrário. Ele está tendo uma ativação dos canais coletores renais, ou tubos coletores renais, porque ele está sentindo a ausência dos filhos. Então, dentro do meu trabalho, eu precisaria que vocês ficassem mais próximos dele, mesmo que fosse igual a NASA, né? Colocando aquele face shield, colocando capote, colocando touca, luva, o que você quiser, máscara, N95, faz tudo que for possível, mas não fique isolado do seu pai. Participe com ele. Tem o momento do violão que ele gosta, tem esses momentos que ele gosta com vocês, tenha isso. Porque se vocês fizerem isso, seu pai vai melhorar. E principalmente, como ele está num quadro agudo de ativação dos coletores renais, e nos meus testes ele estava com uma ativação de um rim apenas, ele ia responder bem a um diurético. Então eu falei para ele assim, olha, dentro do quadro do seu pai, para tratar o pulmão, a gente precisaria entrar com diurético. Agora, o remédio é contigo, é com o médico dele, o clínico geral dele. O que vocês vão administrar eu não sei, mas para tratar o pulmão a gente vai ter que tratar o rim. E foi isso que foi feito. Ele tomou um medicamento para tratar o rim e ele melhorou o pulmão, através de um raciocínio clínico baseado na interpretação biológica. Entende? Então você quer dizer que você é contra a medicina? Não, muito pelo contrário. Se a medicina atuasse junto com essa medicina aqui, o tratamento é fantástico. Nutrição, educação física, psicologia, fonoaudiologia, todo mundo trabalhando em conjunto, você consegue gerar resultados mais efetivos, mais duradouros. As terapias holísticas, integrativas, alternativas, quando você aplica essas terapias com um raciocínio clínico baseado na interpretação biológica, você torna-se um profissional mais capacitado, mais efetivo. E você consegue gerar resultados de uma forma mais rápida, como a águia.
Como assim, Denison? Você consegue ser rápido como a águia, você consegue ver a distância como ninguém vê, como nenhum animal vê, como a águia. Você consegue ter uma visão integrativa, como a águia. Você consegue ser efetivo e em um golpe só você conseguir gerar resultados, como a águia. Por isso, mais uma vez, você que está aqui querendo se tornar um terapeuta águia, já escreva aqui, faço parte do terapeuta águia, faço parte da comunidade águia, que logo eu vou estar trazendo informações dessa comunidade. Então você que está aqui, já escreva aqui. Eu sou, desde o início, estou aqui desde o início, eu sou terapeuta águia. Você que é novato, não tem problema. Coloca aqui para mim. Assisti uma aula já, 2. Gostei, não gostei. O que você não gostou? Escreve aqui para mim. Tenho certeza que você aplicando esses conhecimentos, você vai se ajudar e vai ajudar muitas e muitas pessoas.